Exaltado seja o nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Damos graças a Deus porque Ele nos deu vida, força para estarmos aqui mais uma vez. E eu gostaria de ler com a igreja no livro de Filipenses, no capítulo de número 2. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, vamos estar lendo o versículo 13 e 14. Glória a Deus. Todos encontraram? Então vamos ler. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Amém? Que Deus possa abençoar a igreja. E vamos estar aqui conforme a graça de Deus, ministrando aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Irmãos, podem assentar e adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele está aqui. Glória a Deus. Nós sabemos que o livro de Filipenses é um livro que nos traz muitos ensinos, e nesse capítulo em que lemos esses 2 versículos, o apóstolo Paulo, ele está mostrando a supremacia de Deus, a capacidade de Deus, e entendendo que tudo aquilo que pode acontecer nas nossas vidas espirituais, isso não sucede por nossas capacidades, mas sim pela capacidade divina. Isso acontece por Deus, porque Ele é que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, tanto o querer como o realizar. Isso pertence a Deus para operar em nossas vidas, aqueles que o seguem. E a palavra de Deus mostra que no decorrer dos tempos, Deus sempre quis aplicar o seu querer e realizar o seu querer na vida de alguns homens, não importando o que eles eram, não importando o que eles pensavam, mas Deus quis. Por isso Deus os chamou. Quando nós lemos no livro de Mateus, no capítulo de número 4, nós vimos ali que Jesus Cristo no seu ministério terreno, ele quando saiu da Galileia, ele estava andando e de repente chegou às margens do mar e estavam 2 homens ali. E ele olhando para aqueles homens e desejou chamá-los para o evangelho. Ele a cercou e o cercou. Segundo a história, Pedro e André, eles eram pescadores e eles tinham uma cooperativa de peixe. Eles pescavam, negociavam e obtinham um determinado lucro ali com suas vendas. Mas de repente Jesus, vendo aqueles homens, chegou e os chamou para ser evangelizadores. E no livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 4, está mostrando Jesus aproximando desses homens e perguntando se eles haviam apanhado peixe. Na verdade, eles diziam: lançamos a rede e não apanhamos nada. De repente, Jesus olha para eles e diz: então lançai a vossa rede. E eles começaram a contender com Jesus, dizendo: Senhor, já passamos toda a noite, estamos até essa hora e não conseguimos pegar nada. Mas Jesus disse: lançai a rede. Pedro, voltando, disse: então sobre a tua palavra eu lançarei. E quando ele lançou a rede, muitos peixes, eles não podiam contar, colocaram nos barcos deles, chamaram barcos dos vizinhos, lotaram os barcos que eles foram a pique, quase tombando,
de tanto peixe que eles haviam apanhado. E isso porque a Deus pertence tanto querer como efetuar. E mais na frente Jesus começa também a encontrar dois homens que eram mantenedores, trabalhavam com manutenção de produtos de pescaria, que era Tiago, filho de Zebedeu. E ele os chamou, eles estavam em dois, e disse: vocês não vão mais precisar consertar essas redes físicas, eu estou lhes chamando para evangelizar, e vocês verão o conserto de redes espirituais. E nós sabemos que também nós estávamos nas nossas obrigações no mundo, e chegou um dia em que Deus entrou em nosso caminho e nos cercou, e nos chamou para estarmos aqui, para ser ministros do Evangelho, para ser adoradores, e não foi em vão a sua chamada, porque Ele disse: eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Portanto, eu quero dizer nesta noite a todos que estão aqui, pessoas que são chamados por Deus, pessoas que ainda não estão no caminho da fé, pessoas que estão desviados, eu te quero dizer nesta noite, o Espírito Santo diz: você não é um produto sem sentido, Ele quer você no reino, e por isso Ele fala em seu coração nesta noite, Ele está te cercando e te chamando para adoração, para ser um ganhador de almas, para mostrar a transformação. Não importa o que você seja, se você não tem capacidade, a Ele pertence tanto o querer como o efetuar. Exaltado seja o nome de Jesus. A Bíblia nos mostra também que havia um homem por nome de Saulo. Esse homem era um homem culto. Esse homem tinha autoridade para prender e levar algemados os cristãos, porque ele era servos dos sacerdotes e não gostavam do evangelismo, eles queriam a todo custo barrar. E de repente Deus cerca Saulo. E ele, quando cercou Saulo, diz a palavra de Deus que Saulo ouviu uma voz que estava o chamando. Ele não conseguia ver, ele simplesmente viu uma luz tão forte que ele não resistiu e caiu por terra. E diz a Bíblia que quando ele levantou, os seus olhos já estavam cegos, ele não conseguia mais enxergar, ele foi guiado. E eu louvo a Deus porque Ele está chamando nesta noite. Não importa a situação que você vive, saiba, você é um escolhido para o reino de Deus. É por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite. Você pode dizer: eu não tenho capacidade, mas a Ele pertence o querer como efetuar, Ele te capacita. Louvado seja o nome de Jesus. Eu me lembro na década de 80, eu trabalhava com produtos manipulados, estava ganhando muito dinheiro na época, e cheguei a dizer que eu já me sentia realizado. Quando criança fazia parte da igreja do Senhor, de repente na adolescência saí, passei por muito tempo fora, e às vezes Deus me chamava, eu dizia: Deus, eu já tentei uma vez, eu não consigo mais, eu não quero, eu já estou acostumado com outras coisas. E Deus dizia: volta, e eu insistia no caminho do mal. E estava ali em Goiânia, e trabalhando como vendedor na época ali, ganhava muito. Cheguei aqui em Anápolis e nós tínhamos uma festa programada ali no bairro Paraíso, e eu incentivado, querendo ir para essa festa. De repente, quando cheguei, desci ali na rodoviária e subi a pé, encontrei um amigo ali nas proximidades do estádio Zeca Puglisi, e começamos a conversar, e tinha ali uma boca de fumo. Ele disse que havia chegado muitas drogas boas e disse: vamos lá comprar, você tem dinheiro? Sim, tenho, vamos. E fui lá, compramos uma boa quantidade de droga, e chegamos nessa festa, e música tocando, muita bebida,
De repente eu entrei e comecei a dançar, já não sentia mais graça. Pensava, não, talvez é porque eu estou normal. Saía, enrolava um baseado, fumava e parece que não dava reação. Eu dizia, o que está acontecendo? De repente tomava uma dose de bebida, alguma coisa, tentava também, não resolvia nada, estava normal. E eu sei que fumei vários baseados naquela noite, tomei várias doses de bebida, e de repente eu pensei, bom, se estou aqui não está tendo graça, eu vou embora para casa. Cheguei em casa, peguei o meu som, comecei a ouvir umas músicas na época de Zé Ramalho, que era muito ouvida. Estava ouvindo também, não sentia graça. De repente liguei a televisão, comecei a ver também, não sentia graça. E de repente eu falei, então o que eu vou fazer? Eu vou dormir. De repente apaguei a luz, deitei e pensei que conseguia dormir. De repente eu sentia algo, falava comigo, vai orar. E eu pensava, é brincadeira, numa condição dessa orar, depois de fumar tanto, beber tanto, orar, agora eu acho que eu fiquei doido mesmo. E de repente eu sentia, vai orar. E eu tentava resistir. Chegou um momento, eu levantei no escuro, dobrei o meu joelho em volta daquela cama e comecei a orar. Glória a Deus. E Deus me levava a pedir perdão pelos pecados, e eu começava a confessar, e eu percebi que eu não estava doido, coisa nenhuma, a coisa estava melhorando. E de repente naquele quarto que estava escuro, apareceu uma luz tão forte, ele estava todo iluminado. E tinha uma menina que andava comigo na época, eu dizia que se eu tivesse dinheiro e tivesse com ela, não importava mais nada, eu estava realizado. E de repente, no meio daquela luz, eu vi uma pastagem verde, em uma terra tão plana, e eu comecei a caminhar naquela planície, via alguns arbustos, algumas flores ali, e eu caminhando. De repente apareceu um abismo. Quando chegou naquele abismo, ela desceu e começou a me puxar pelas mãos, e eu dizia, Jesus, me salva desse abismo. De repente veio uma mão, tocou em minha cabeça, me tirou dali. E poucos dias depois eu estava aqui reconciliando com Deus. Deus tem a sua maneira de chamar as pessoas. Eu não sei como você está, onde você está, mas Deus está te chamando. E eu te digo nesta noite, não queira dizer não, porque todas as vezes que você dizer não, você vai estar dizendo não, não simplesmente para você, mas você vai estar dizendo não para muitas pessoas que através de ti podem ser abençoadas. Quando eu olhava para mim analfabeto, pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? Nem Bíblia sei ler direito. Eu ainda não sei orar. Mas ele dizia, é por isso que eu estou te chamando, porque se você soubesse, você não viria, e eu chamo aquele que não é para fazer aquilo que é. Louvado seja o nome de Jesus. E desde quando ele me chamou, ele me disse, eu te levarei por vários estados dessa nação, te levarei a países e você falará da minha palavra, e Deus tem realizado isso. Essa pequena figura que vocês veem e conhecem, Deus tem levado a alguns lugares para falar do reino dele. E Deus tem feito produzir frutos. Por isso, nesta noite, aceite o chamado do Senhor. Se você tem sentido vontade de evangelizar, não resista. Saiba que nesses dias o Espírito Santo está cercando pessoas. Ele está chamando pessoas para o reino, porque nós estamos na reta final e é preciso pregarmos, é preciso ministrarmos a cura, é preciso ministrarmos a libertação, porque Ele está chamando e precisa ser realizado essa tarefa. A Bíblia também mostra um outro personagem que Deus chamou. Ele era profeta. Já tinha um conhecimento no ministério, que era o profeta Jonas. Segundo a história, 8 séculos antes de Cristo, ele já havia profetizado ali para o rei Jeroboão,
que ele ia reconquistar as terras de Israel que estavam perdidas. E de repente, logo em pouco tempo, Jeroboão II conseguiu reconquistar aquelas terras. E Jonas estava no ministério profético. De repente Deus chama e diz: Jonas, agora você precisa ir a Nínive para pregar para aquele povo. E ele sentiu dificuldade, porque quando ele olhou Nínive, ele sabia que aquele povo era um povo próspero, era uma grande cidade turística, muitos portos, muita prosperidade ali, e os judeus estavam infiltrados, mas diz a Bíblia que eles viviam na decadência do pecado, era um povo blasfemo. Mas Deus mandou o profeta: vá pregar para aquele povo. E Jonas resistiu, não quis ir. De repente ele chega no porto de Jope, e um barco estava saindo para Tarsis, e ele diz: vou embarcar. E embarcou para Tarsis. Uma distância longa, apesar de ser um barco bom, inspecionado, tinha todos os requisitos para viagens internacionais, e ele entrou ali naquele barco e começou a navegar. Vou para Tarsis, que estava no sul da Espanha. Hoje existe uma cidade lá também, deixa eu ver o nome aqui dessa cidade, Andalúcia. Atualmente na Espanha, essa cidade era Tarsis daquela época. E Jonas decidiu ir para lá. De repente ele entra naquele barco, porque a Deus pertence o querer, como efetuar. Ele disse: Jonas, não é para lá que você deve ir. Você precisa ir para Nínive, Jonas. E ele, atemorizado, diz a palavra de Deus, que Deus mandou um forte vento, uma tempestade, e aquele povo começou a se sentir assustado ali, e de repente lançaram sortes, e viu que era Jonas. E de repente Jonas, falando com eles: vocês não precisam ter medos. E eles eram servos de outros deuses, era um povo idólatra ali, aquela tripulação. E Jonas começou a evangelizá-los e dizendo, falando do Deus vivo: eu sou servo do Deus vivo, eu sou profeta. Se vocês me lançarem nas águas, vai acalmar a tempestade. E de repente, após ter ouvido a palavra, eles olharam para Jonas e dizem: infelizmente você é a causa desse mal. Diz a palavra de Deus que eles lançaram Jonas ali no mar, e ele foi tragado por um grande peixe. E enquanto ele estava no ventre do peixe, aqueles homens da tripulação que haviam ouvido o evangelho, eles pediram a Deus perdão por ter lançado Jonas, mas eles creram no Deus, arrependeram e foram salvos para a honra e glória do nome do Senhor. Portanto, nesta noite, se você é profeta, portanto, nessa noite, se você é chamado por Deus, não importa as suas habilidades pessoais, talvez até mesmo no momento de incidente da sua vida, se você falar de Deus, Ele vai operar, porque é a Ele que pertence o querer como o efetuar. Deus não está chamando super-homens para o Evangelho. Deus não está chamando a burguesia para o Evangelho. Não está chamando os PhDs, embora existem muitos. Mas ao contrário, Ele está chamando os pequeninos. Ele buscou pescadores. Ele buscou homens pequenos para iniciar essa obra. Portanto, quando você olhar para você e pensar: eu não sou nada, eu não sou ninguém, saiba, você é grande, porque você está nas mãos de Deus, você é um instrumento dele. Não deixe que o inimigo venha tirar aquilo que Deus te deu. Não deixe que ele interfira nas habilidades que Deus pode te dar, porque Deus é todo poderoso e Ele pode te abençoar nesta noite. E nós precisamos cada dia mais avançarmos na obra do Senhor. Eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito, porque antes aqui éramos conhecidos como ninguém. Muitas vezes fomos chamados de igrejinha das velhinhas do paraíso. Mas Deus nos tem dado graça, Deus tem curado, Deus tem libertado. Deus tem prosperado, tem dado cultura ao seu povo, tem dado habilidade.
Nós devemos entender que somos chamados por Deus e já não somos mais tão insignificantes como julgávamos ser antes, porque Ele quis em nós operar, Ele atuou com o seu querer. E eu gostaria nesta noite de estar orando. Eu sei que tem pessoas aqui que o Espírito Santo tem falado nos corações. Às vezes tem sentido de vontade de evangelizar, tem sentido vontade de pregar, tem vontade de ministrar, mas muitas vezes tem achado incapazes. Mas Deus está aqui nesta noite. Deus está capacitando pessoas aqui nesta noite. Não importa aquilo que tenha aparecido na sua vida como um impedimento, se é falta de habilidade, se é falta de conhecimento, Ele é a fonte de tudo. Se é enfermidade nesta noite, Ele está também curando, para que nós possamos cada vez mais ministrarmos e falar do reino dEle. Ele está aqui nesta noite para realizar isso, porque quando Ele chamou esses homens, Ele mostrou o seu poder. E você vai ver o poder de Deus na sua vida. Há poucos dias eu passava numa tarde aqui nessa rua, quando aproximei daquele bar ali, havia um homem e eu estava passando e Deus me incomodou para falar do evangelho para ele. E eu cheguei e comecei a falar com ele. De repente aquele homem começou a chorar e disse: eu sou um desviado da casa do Senhor, eu toquei na igreja, eu participei da banda, fiz muitos louvores, mas infelizmente eu fui tragado. E quando eu disse para ele: o Senhor te ama muito, Ele está te chamando. Aquele homem começou a chorar e disse: você pode orar por mim? Eu disse: sim, eu vou orar por você. E as pessoas estavam bebendo, ficou um tanto assustado. Eu chamei aquele homem, comecei a orar, e de repente ele chorava e sorria e dizia: você não sabe como sinto agora. Você não sabe o que saiu de mim. Eu estava incomodado, eu tinha um peso terrível, mas depois dessa oração eu estou aliviado. Eu sinto que Deus atuou na minha vida. E se você veio aqui nesta noite, não importa o tamanho do fardo que você está carregando, Deus está aqui. Deus está aqui. O seu poder transformador está presente. E a Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas sim um espírito de valentia. Ele te faz mais valente nesta noite. Ele te dá mais interpretação. Ele te dá mais sensibilidade para o Espírito. Eu me lembro ali no bairro São José, fui convidado para ir na casa de uma irmã que estava enferma. Ela estava deitada em um sofá há vários dias, já não levantava, pediu uma oração. E quando eu orei, ela levantou, já começou a andar, a cuidar nos afazeres. E ela me disse: tem uma mulher ali que é esposa do meu ex-marido. Ela está tomada nas drogas, na bebida, ela está quase morta, vamos lá orar por ela. Quando eu cheguei ali, eu olhei aquela mulher, as suas pernas estavam um pouco mais grossas do que o meu braço, tão fina, mostrando os couros pendurados por várias partes do corpo. E eu olhei ali e pensei: meu Deus, que situação o pecado leva ao ser humano. E quando começamos a orar ali, o Espírito Santo diz para ela que hoje acaba o reinado de Satanás na vida dela. E eu impus as minhas mãos e comecei a repreender, e demônios foram saindo ali daquela pessoa. 3 meses depois, quando eu a vi, ela já não estava mais bebendo, estava forte, trabalhando para a honra e glória do nome de Jesus.
Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te dá nesta noite não serve só para você. Fui convidado para pregar numa noite, ou melhor, em 3 noites de festa. Na segunda noite eu preguei naquela igreja ali. Eu havia pregado a primeira. Na noite de domingo eu estava pregando ali naquele culto, a igreja estava lotada. E eu chamei as pessoas enfermas na frente para receber oração. E quando comecei a orar, eu escutei uns gritos muito fortes. Uma mulher gritava fortemente. E eu não conseguia entender aquilo. E de repente, quando terminou a oração, eu pensei, meu Deus, agora é hora da janta. E chegou aquela mulher e disse, irmão, você vai jantar na minha casa hoje. Eu falei, amém, que bom convite, glória a Deus por isso. E ela me disse, irmão, você escutou os gritos na hora da oração? Eu disse sim. Ela, então, eu estava testando a minha voz. Eu cantei para Deus por muito tempo. E eu tive um problema sério na minha garganta. Eu já não tinha potência de voz. Eu não conseguia mais cantar, nem ao menos falar na frente. Mas no momento da oração, Deus me curou. E eu estou gritando para a honra e glória do nome de Jesus. A Deus pertence tanto o querer como o efetuar. E no outro dia eu almocei na casa de um irmãozinho, um ancião que morava só. Comemos ali uma comida gostosa, muita salada, carne de porco caipira que estava guardado na gordura ali numa lata. E depois de 1 ano mais ou menos me chamaram de volta para estar pregando ali. E quando eu procurei por aquele irmão, eles disseram, não, ele não está mais aqui, ele está no abrigo dos velhos. Disse, ah, sim. E é fácil ir lá? Sim, é. Então tá bom, vou lá fazer uma visita para ele. De repente cheguei no abrigo dos velhos ali para visitar aquele irmão. E ele estava no banho, eles trouxeram, conversei com ele. E de repente chegou uma moça cadeirante perto de mim. E eu pensava estar conversando particular, mas tudo que eu estava falando, aquela moça chegava, eu tentava sair, ela empurrava a cadeira, chegava perto de mim. E eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? E comecei a conversar com ela, e eu disse, você nasceu paralítica? Ela disse, não, eu trabalhava em uma casa, e não sei o porquê, eu me apaixonei pelo patrão, e não podia ter nada com ele. A esposa descobriu e eu vi que não conseguia nada. Eu me revoltei e tentei um suicídio. Ela disse que pegou uma arma, atirou no estômago e de repente a bala pegou em sua espinha. Ela não pôde mais andar. E ela disse, o meu estômago sarou, mas a espinha, não, eu não consigo andar. E eu olhando aquela moça, tentava sair, ela aproximava. E eu disse, você conhece Jesus? Ela dizia, não. E eu comecei a falar de Jesus e disse, eu vou orar por você e Deus vai te libertar. Glória a Deus. E eu comecei a orar por ela. De repente as pessoas daquele lugar chegou e disse, como você conseguiu ficar perto daquela mulher? Eu disse, eu não sei. Eu estava falando e ela chegou perto. Ele disse, não, eu não estou entendendo. Aquela mulher, ela não tem amizade com ninguém aqui. Eu não sei se você percebeu, ela anda com uma faca naquela cadeira de roda. E nós que somos internados aqui, os visitantes, estamos sempre correndo dela. Mesmo naquela cadeira, ela quer matar. Ela quer fazer sempre o mal para as pessoas. Você não sabe quem ela é. E eu disse, então, eu estava orando por ela. De repente chegou um moço ali, que estava do outro lado, mais ou menos a 20 metros, na porta de um quarto. O diabo não gostou do que estava acontecendo ali e manifestou nele. Ele começou a proferir palavras de afrontas, e Deus me levou a estender a mão. Eu levei e disse para o diabo, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. O diabo saiu dele. De repente as pessoas chegou perto daquela moça.
olhava e disse: você é de onde? Eu falava: eu sou de Anápolis. Ele falou: quem é você? Eu falei: eu sou o Cícero. Não, mas quem é você? Você é curandeiro? O que você fez? Eu não estou entendendo, aconteceu alguma coisa aqui. Ele disse: não sei, simplesmente orei. Ele disse: essa mulher, nunca vimos ela sorrir aqui e ela está sorrindo. Nós estamos olhando, o rosto dela está transformado, tem uma luz, tem um brilho diferente. O que você fez com ela? Eu simplesmente ministrei a palavra de Deus. É isso que eu ministro nesta noite. O apóstolo Paulo, que escreveu esse livro de Filipenses, ele também disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para aquele que crê. E se você crê nesta noite, uma novidade de vida acontecerá em ti. Não existe barreira, não existe laço, nada poderá deter, porque Deus está aqui nesta noite. Eu te convido para ficar de pé agora neste momento. Creia que Deus efetua algo novo na sua vida neste lugar. Porque temos um mundo de pecado para confrontarmos. Temos almas sedentas do Evangelho e nós precisamos pregar. Não resista ao Espírito Santo nesta noite que toca no seu coração. Diz: eis-me aqui, Senhor. Não importa que você esteja no ventre do peixe. Ele pode transformar, Ele pode mudar, e Ele está aqui nesta noite para realizar isso. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te clamo agora. A tua igreja clama diante de ti neste lugar, Senhor. Deus, eu sei que tu tem homens e mulheres aqui neste lugar, que às vezes estão sentindo incapacitados para o realizar da tua obra. Mas eu sei, Deus, que é tu que operas tanto querer como efetuar. E tu tem ouvido, sim, tu tem ouvido, eis-me aqui nesta noite. Por isso eu peço em nome de Jesus Cristo, capacita mais e mais cada um de nós. Enfermidades sejam curadas agora em nome de Jesus Cristo. Espírito de enfermidade, em nome de Jesus Cristo eu te digo, o seu reinado é findo agora neste momento. Eu te ordeno enfermidade no sangue, eu ordeno enfermidade em qualquer parte do corpo, seja em juntas, seja em medulas, em nome de Jesus Cristo, caiam por terra agora, sejam destruídas em nome de Jesus Cristo. Xarama canta lama, xara canta laba, xara canta lama raiz. Sebara laba xuriandas tori canturi miai sui de canturi miande raiz. Oh Espírito Santo, nós cremos em ti, nós cremos em ti, e eu sei que tu está aqui nesta noite, que tu cura, que liberta, que transforma pelo teu poder. Receba a virtude do Espírito nesta noite. Oh Deus, nós confiamos as nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. E se você veio nesta noite, se você ainda não aceitou Jesus, saiba que é o momento de você aceitar, é o momento de você se render a Ele, porque Ele tem algo para a sua vida. Eu te agradeço, igreja, por ter ouvido, agradeço a Deus e devolvo a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.